Como é possível no dia de hoje, com as tecnologias que a gente tem hoje, um voo simplesmente desaparecer do nada? E foi isso que aconteceu no voo 370 da companhia Malaysia Airlines. Esse voo sumiu no dia 8 de março de 2014, bem recentemente, né? Ele estava programado para sair de Kuala Lumpur, na Malásia, às meia-noite e 35 e chegar em Pequim às 6h30 da manhã. Só que o voo 370 nunca chegou no seu destino. E mais incrível ainda do que isso, 7 anos depois, não existe nenhuma resposta para esse acontecimento. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eliezer Timinak, eu estou aqui com o Alex e vamos ao mistério do voo 370. O Boeing 777 é considerado uma das maiores e mais seguras aeronaves que existem hoje em dia. E esse avião da Malaysia transportava combustível aí para 7 horas e 30 minutos pelo menos de voo, já que o voo seria de 6 horas, então tinha combustível legal. E além disso, a Malaysia Airlines informou que 10 dias antes do incidente, o avião passou por uma manutenção de rotina e não tinha sido reportado nenhum problema. Ou seja, o avião estava mais perfeito do que nunca. E o avião contava com 239 pessoas a bordo, sendo 227 passageiros e 12 tripulantes. O piloto Zahari Ahmadi, de 53 anos, trabalhava na companhia Malaysia Airlines desde 1981 e tinha mais de 18 mil horas de voo. Ou seja, muita experiência, né? E o seu copiloto era Farik Abdul, de 27 anos, que estava na empresa há 7 anos e tinha mais de 2.700 horas de experiência. E os passageiros eram de diversos lugares do mundo. Tinha passageiros aí da Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, França e mais outros países. O último voo do Boeing 777 da Malaysia Airlines era um dos 2 voos diários operados nesse trecho de Kuala Lumpur para Pequim. O voo decolou de Kuala Lumpur às meia-noite e 42 e foi logo liberado pelo controle de tráfego aéreo para subir a 18 mil pés. Então o voo continuou por alguns minutos normal, tranquilo, como deveria ser. O comandante estava se comunicando com a torre de comando e tudo, até que 1h da manhã, o avião enviou o seu último relatório de posição automático. E sua última transmissão verbal aconteceu alguns minutos depois, às 1h da manhã e 19 minutos. E isso foi apenas 37 minutos depois da decolagem do avião. Tinha acabado de decolar, né? Ou seja, acabou de decolar e já deu merda, né? O centro de controle de tráfego fez uma chamada para a cabine dizendo para mudarem para o espaço aéreo do Vietnã. E o capitão respondeu com a última frase transmitida pelo avião: "Boa noite, Malaysia 370. Sinistro, né? Sinistro, mano. Mistérios aí do mundo, né? Bom, então o avião estava sobrevoando o Golfo da Tailândia, assim como programado, só que é aí nesse lugar que as coisas começaram a ficar estranhas. E apenas 3 minutos depois de fazer seu último contato verbal, o voo 370 desapareceu do nada dos radares. Aí que você vê que, tipo, é muita coincidência, né? Pra não ter sido alguém de propósito, né? Provavelmente o piloto, né? Porque o cara deu boa noite e aí foi lá e desligou tudo. Caraca, sinistro, né, mano? Bom, então o avião sumiu do radar. Isso significa que o transponder a bordo do voo não estava mais funcionando nesse momento. E em seguida, o avião começou a virar à direita. Só que depois disso, virou repentinamente à esquerda. E depois voou diretamente sobre a Península Malaia. Alguns minutos depois, às 1h52 da manhã, o avião foi detectado cruzando o sul da ilha de Penang por um radar militar. E esse radar continuou detectando ele até às 2h22 da manhã. E nesse momento, depois que o voo chegou no limite do radar militar, não tinha mais nada que pudesse dizer com precisão para qual direção o voo estava indo. E depois disso, o avião virou um avião fantasma. Não se comunicou com ninguém, não respondia a nenhuma mensagem, até mesmo ligações via satélite foram feitas, mas não foram atendidas e não tinha nenhuma forma de saber para qual rumo que ele estava indo, o que estava acontecendo. E isso foi por muitas horas. Lembrando que a comunicação do avião com o resto do mundo se encerrou ali por volta das 2h20 da manhã e por volta das 7h20 da manhã, quando eles perceberam que o voo estava atrasando demais para chegar em Pequim, o governo da Malásia então anunciou que tinha perdido totalmente o contato com o avião. E a partir desse momento, buscas e resgates foram mobilizadas. Como o avião tinha combustível só para chegar até Pequim e um pouco mais, a estimativa é que ele caiu no Oceano Índico entre as 8h19 e 9h15 da manhã. Só que não sabe exatamente onde isso aconteceu, onde exatamente ele caiu. Então a busca pelo avião e por todas essas 239 pessoas começou quase que imediatamente. E a caça começou inicialmente no sudeste da Ásia.
que era o caminho que se imaginava que ele ia fazer. Mas como as informações foram surgindo sobre o caminho real que o voo tomou, as buscas foram se mudando para o Oceano Índico entre o dia 18 de março e 28 de abril. Aeronaves militares vasculharam uma área de 4,6 milhões de quilômetros quadrados e não encontraram nada. Só para você ter uma noção do que é 4,6 milhões de quilômetros quadrados, é 3 vezes o estado do Amazonas. E eles não encontraram nada. Então, o tempo foi se passando, os dias, os meses, e no ano seguinte, em 2015, um pedaço de destroços foi descoberto na praia de Reunião, que a gente já fez um vídeo sobre essa praia, né? Foi uma das praias mais perigosas do mundo. É verdade. A peça que foi encontrada foi um pedaço da asa, e foi confirmado que essa peça veio do voo da Malásia. Imagina, apenas um ano depois, imagina a família das pessoas, um ano sem saber o porquê, cara. Uma análise que foi feita dessa peça encontrada na ilha de Reunião deu a entender que o avião, quando caiu, ele caiu em posição vertical no mar, o que não é nada normal também, né? E depois, alguns outros destroços do avião foram encontrados na África Oriental, meu amigo, muito longe dali. Do outro lado do oceano. Olha como é que é o mundo, né? E depois, alguns outros anos se passaram e em 17 de janeiro de 2017, a busca oficial pelo voo foi suspensa por não terem mais nenhuma outra evidência para localização do voo. Então, realmente, um mistério sinistro. É porque o mar é muito grande, né, cara? Aí é praticamente impossível achar mesmo. É, praticamente impossível, exatamente. É o que eu falei, cara. O ser humano conhece mais do universo do que do mar. Se eu não me engano, o ser humano conhece apenas 5% do mar. Imagina o tanto de coisa que tá perdida no mar, cara. E quando o avião cai e você não sabe onde ele caiu... Já era, muito difícil. Bom, e até agora não tem mais nenhuma outra evidência, nenhuma outra pista sobre esse voo. E foi em 2014, foi recente. Imagina a família dessa galera, né, cara? E como o desaparecimento desse voo até hoje está sem explicação, foram feitas várias teorias para tentar explicar o que aconteceu realmente. E a primeira delas foi os 2 iranianos que tinham um passaporte falso e que as pessoas acreditam que eles sequestraram o voo, já que eles só tinham comprado passagem de ida e que eles só tinham entrado na Malásia uma semana antes do voo. Só que depois a Interpol concluiu que os 2 homens eram simplesmente requerentes de asilo em fuga do Irã. Ou seja, eles estavam fugindo do Irã, eles não eram nenhum cara ruim ou então com más intenções. E nenhum deles tinha habilidade para voar um avião. E os outros 239 passageiros do voo tiveram suas vidas reviradas para saber se tinha alguma pista de que eles estavam naquele voo para fazer alguma coisa de ruim, só que não foi encontrada nenhuma pista. Ou seja, todo mundo ali naquele voo eram pessoas inocentes. Então a suspeita se virou contra a tripulação e o governo conduziu 170 entrevistas a amigos e familiares da tripulação, só que aí mais uma vez nada foi descoberto, nenhum sinal de alguma suspeita. E se os pilotos foram os causadores desse incidente, não há exatamente nada claro de qual seria o motivo para eles fazerem tal ato. Porém, como o avião fez manobras para evitar a detecção, tipo desligar o transponder e não comunicar com ninguém, não responder mensagens, a teoria mais provável é que o próprio piloto pode ter sido responsável pelo desaparecimento, porque aparentemente aquilo tudo estava sendo feito por alguém que tinha o controle da aeronave. Agora, como? Por quê? Eu não sei. Realmente sem explicação. Tem coisas na vida que não tem explicação, né, cara? Às vezes o cara tava mal, né? Porque tem muita gente que tá bem e depois fica mal. Tipo Breaking Bad, né, cara? Já assistiu Breaking Bad? Sim. Aí, ó, a filha do cara morreu, o cara trabalhava nesse negócio aí de controlar aeronaves, aí foi lá e chocou 2 aeronaves. E foi uma parada sem explicação. Na série mesmo também, né? Do nada. Essas coisas acontecem. E é a aleatoriedade da vida, né? Caraca, incrível, né, mano? A vida é assim, é coisa sem explicação. Alguma coisa que eu consigo te explicar é que hoje teve vídeo e amanhã tem mais vídeo ainda. E não é mistério, você já sabe que tem vídeo amanhã. Então, te vejo hoje, amanhã te vejo de novo. Dá like no vídeo aí, se inscreva no canal. Até mais!